Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos de caos, né, menino? Senta aí que lá vai caos. Para falar para você de Marli. Marli, desde quando começou logo a se formar mocinho, né? O sonho dela era o quê? Casar e constituir família. Isso as moças de antigamente. As de hoje em dia, nem todas, né? Hoje a maioria das mocinhas, quando cresce, quer farriar, quer ter sua independência. As moças de antigamente não, quando ia se formando, que ia largando a boneca, aquelas coisas, já pensava logo em quê? Casamento, constituir família. Marli era desse jeito. Só que Marli escolheu a pessoa errada. Primeiro namorado, ela já se apaixonou logo. O Cabinho também já se mostrou uma coisa que não era, né? Que ele demonstrou uma coisa para a família, uma coisa que não era ali quando tava namorando e tudo, era uma homem com Marli, era e tudo, e Marli fez com que Marli se apaixonasse por ele, né? Com o tempo ele pediu a mão dela em casamento, os pais viram que ele era uma boa pessoa, né? Ele demonstrava, né? Então, deu, permitiu o casamento. Casaram, os pais eram mais ou menos de vida da Marli, deram uma casa para eles dois, não perto, mas afastado um pouquinho que os pais da Marli moravam no interior da Bahia. Então eles deram uma dentro da Bahia mesmo, a casa na boa. E lá o Cabinha começou a, depois do primeiro de casar, com pouco tempo começou. Saía, farriava, bagunçava e tudo, e Marli dentro de casa, sofrendo, né? Não estava gostando, né? Mas não podia dizer nada, porque naquele tempo, mulher submissa a homem, não podia dizer nada. Não podia reclamar, ela que quis dele. Então, cara dela, sofrendo assim mesmo. Então Marli ficou feliz um dia que foi fazer um exame, que estava vomitando, aquele negócio todo, aí descobriu que estava grávida. Pensando ela que quando contasse para ele ia ficar feliz. Não ficou. Quando ela contou, vixe, recebeu uma mão na cara, uma mão na orelha. Quem disse para você que eu queria filhos? Tão cedo na vida eu queria filho, e já foi batendo em Marli. E daí começou o judiamento daí para frente. Pode tirar esse menino, e a Marli disse, eu não vou tirar, e pronto. Daí foi, a vida da Marli ficou, já estava ruim, piorou, porque ele começou a bater nela, bater. A Marli já estava nos seus 4 para 5 meses já. Ele chegou bebo uma vez, sem ver nem para quê. Deu uma pisa muito grande na Marli, chutando tudo, pegou na barriga, ela perdeu a criança. Começou a perder, né? No canto ele pegar e ajudar ela, não. Botou ela para fora de casa, pro lado da cozinha, né? E abriu a porta e disse, ó, você já tá perdendo essa coisa, enterra aí mesmo. E a Marli perdeu o menino e teve que enterrar lá no quintal. Acredita um negócio desse? E foi nessa arrumação, Marli foi, pegou um dia que ele tava bebendo no meio do mundo, juntou as coisas dele, depois que ela melhorou, né? Ela foi pro hospital e quando ela voltou, juntou as coisinhas dela e foi para casa. Disse que não queria mais. E os pais, quando os pais dela soube que tinha acontecido e tal, já deu apoio a ela, né? E o cara ficou na dele ali, doidando e tal. Até que um dia arrumou outra mulher, né? Parou de beber, virou evangélica, aquela coisa toda, né? Que muitos vergonha faz. E começou a namorar com essa outra moça lá e casou também. Com pouco tempo teve um casal de filhos, gêmeos. E a Marli ficou na dela, passou, ali teve uma depressãozinha pós-parto, depois passou também, casou, teve filho como ela queria, foi feliz. A Marli continuou na felicidade dela. Nunca tirava aquele filho que ela perdeu da cabeça, nunca sempre. Mas sempre quando estava se lembrando, chorava ali por dentro mesmo ali, o outro marido não ver, né, para não atingir outro marido. Aí foi, e o que aconteceu com o outro cabra? Teve os filhos gêmeos, um deles era esperto pra caramba, era animado, ele gostava muito do caboclinho, né? Mas o outro filho não gostava dele e era tudo lá dele caladinho, não falava uma palavra. Chegou aos seus 15 anos e não falava nada, uma palavra. E já o outro já falava, era bom nos estudos, era bom em tudo. E ele e a Maria, era uma besteira, mas não é esse caboclinho. O outro rapazinho que era
todo diferente, tanto com ele, não gostava dele de jeito nenhum. Adoeceu, foi adoecendo, 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 e era mole, só vivia doente, ele não gostava do menino, não. Aí só veio dizendo, esse menino já tá doente de novo, não sei o que, ele era doente, o menino, doentinho. Nasceu diferente do outro. E eram irmãos gêmeos idênticos. E assim mesmo era diferente do outro. Hoje um dia ele estava muito doente, ele disse sua mãe, falou, mãe, chama o pai. Aí a mulher se espantou. Tu fala, meu filho. Ele disse, só chama o pai. Aí ele veio e disse, e de repente mudou a voz, engrossou a voz. Por que que você me enterrou lá no quintal e aceitou esses dois? Aceitou ter filho agora? Aí ele, como assim enterrou lá no quintal? Pois é, eu sou aquele filho que você enterrou lá no quintal. Eu reencarnei nesse corpo aqui. Por isso que eu nunca falei nada e nunca falei com você. Aí ele se ajoelhou chorando, perdão meu filho, naquele tempo eu não sabia o que eu estava fazendo, e aquela choradeira toda. E a voz grossa, quem te perdoa é Deus, eu não perdoo não. E foi, fechou os olhos e morreu. Teve um enterro e tudo, e o caboclinho nunca mais foi o mesmo. Toda hora, pirou, doidou, toda hora ele viu o menino vindo e era gritando, meu filho, não sei o que, eu matei o meu filho, eu matei o meu filho. A mulher deixou ele, a mulher levou o filho também, né? Porque viu que ele estava doido, não tinha condições de cuidar de nada. Ele já terminou doido pela uma atitude que ele fez no passado, né? O que ele fez no primeiro casamento, ele pagou no segundo casamento. Por quê? Porque o filho que nasceu castigou ele, fez com que ele visse que ele estava errado. E ele terminou doido, doido, doido mesmo, sem nada na vida, rodando nos cantos, e toda hora onde ele olhava, ele via o filho dele e começava a chorar e só passava quando ele estava bêbado. Foi assim, foi poucos anos de vida, ele morreu. E Marli continuou a felicidade dela, teve filho e terminou feliz, do jeito que Deus quis para ela, né? E ela pediu a Deus, né? Claro. E essa foi a história de Marli. Se você gostou, curta, comenta e compartilha.